Projeto de Lei de Conversão número 8 de 2016, que altera as leis 12.096 de 2009, 12.844 de 2013, 12.999 de 2014, 12.651 de 2012 e 10.177 de 2001 e 13.097 de 2015 da outras providências. Prazo para financiamento de dívidas proveniente da medida provisória 707 de 2015, encaminhada pela senhora presidente Dilma Rousseff. Parecer sobre o número 12 de 2016 da Comissão Mista. Relator, deputado Marques Beltrão. Relator revisor, senador Garibaldi Alves Filho. Favorável à medida provisória, bem como pela aprovação total ou parcial das emendas 1 a 6, 10 a 12, 16 a 19, 23 a 28, 30 a 41, 43 a 47, 49 a 50, 52 a 59, 61, 63, 65 a 68, 71 a 83, 85 a 88, 90 a 93, nos termos do projeto de lei de conversão número 8 de 2016, que oferece e pela rejeição das demais emendas. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 93 emendas. O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 4 de maio, com a impugnação de ofício pelo presidente da Câmara nas emendas 13, 14, 16, 13, 14, 15, 29, 42, 48, 64, 67, 83 e 84. Por não guardarem relação temática com a medida provisória. Aprovação da expressão Estado do Maranhão, constante na emenda 41, e aprovação da emenda 89 destacada. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional número 11 de 2016 e se esgotará no dia 31 de maio. O projeto de lei de conversão número 8 de 2016 foi lido no Senado Federal no dia 5 de maio, oportunidade em que passou a sobrestar a pauta. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Concedo, então, a palavra para o senador Garibaldi Alves Filho, relator revisor da matéria. Senador Garibaldi, Vossa Excelência tem a palavra. E lamento que Vossa Excelência não tenha assistido o meu pronunciamento de hoje. Me daria uma parte com muito gosto. Estava talvez no tom que Vossa Excelência acha mais adequado. Acho que Vossa Excelência hoje concordaria comigo na forma e no conteúdo. Mas vamos esperar a próxima. É um prazer, senador Garibaldi, Vossa Excelência, que já até se posicionou aqui, tem a palavra na instrução da matéria. Que eu vou procurar sempre concordar com Vossa Excelência. O que aconteceu ontem não foi a regra, foi a exceção. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao editar a medida provisória número 707 de 2015 e submetê-la à deliberação imediata do Congresso Nacional, a presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, exerceu a prerrogativa que lhe confere o artigo 62 da Carta Magna, respeitando os limites materiais constantes do parágrafo 1º desse artigo. No que diz respeito aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, previsto no caput do artigo 62 da Constituição Federal, a exposição de motivos interministerial busca justificá-los, considerando as nuances dos desafios por ela identificados. Desta feita, no que diz respeito ao refinanciamento de dívida dos caminhoneiros, de que trata o artigo
1A da Lei número 12.096, de 24 de novembro de 2009. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a fim de justificar a relevância e a urgência das medidas que dizem respeito a prazos relacionados à renegociação de dívidas de produtores rurais brasileiros, ressalto que o governo federal tem priorizado o auxílio aos agricultores que se localizam na área de abrangência da Sudene e que têm sofrido os efeitos nocivos da seca que atinge a Caatinga desde 2011. Conquanto a análise da urgência e relevância se caracterize por relativa subjetividade, os insertos da exposição de motivos supracitados demonstram a importância da prorrogação de prazo para que o BNDES refinancie contratos de financiamento destinados ao setor de transporte brasileiro, bem como para evitar que produtores rurais localizados na área de abrangência da Sudene, que vêm sendo prejudicados pela estiagem prolongada que atinge o semiárido, tenham suas dívidas enviadas para cobrança judicial ou inscritas na dívida ativa da União. Por esse motivo, a medida proposta é, senhor presidente, considerada consoante aos pressupostos constitucionais e oportuna em seu mérito. O mérito, senhor presidente. No mérito, concordo totalmente com a análise das emendas apresentadas à medida provisória, empreendida pela comissão mista, bem assim como o conteúdo do PLV número 8 de 2016. Reconhecemos a importância das estratégias adotadas pelo poder público para apoiar os produtores rurais, especialmente os que desenvolvem suas atividades na área de abrangência da Sudene e que têm sido prejudicados pela estiagem prolongada constatada no semiárido brasileiro ao longo dos últimos anos. A seca, senhoras e senhores senadores, inviabiliza em muitos casos a obtenção de renda da atividade agropecuária na região, razão pela qual muitos produtores têm apresentado dificuldades para honrar seus compromissos junto às instituições financeiras do país. Nesse contexto, ressalta-se, contudo, que as medidas de renegociação de dívidas rurais vigentes, amparadas por instrumentos legais, contemplam majoritariamente operações contratadas antes de 2010. Dessa forma, ao amparo da Lei número 12.844 de 2013, enquadram-se somente operações contratadas até 31 de 12 de 2006, ao amparo da resolução do Conselho Monetário Nacional de número 4.298 de 2013. As operações contratadas até 2010, ao amparo das linhas de crédito para os grupos A
e a C do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. A realidade supracitada contribui, portanto, para que existam operações inadimplentes em razão de fatores adversos, dentre eles o climático, contratadas com recursos públicos ou internos das instituições financeiras, porém sem enquadramento nos citados dispositivos legais, devido ao período de contratação, está além das datas limites definidas e mencionadas acima. Diante do exposto, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei de conversão de número 8 de 2016 é meritório ao ampliar o escopo de renegociação das dívidas rurais na área de abrangência da SUDENE, contemplando, por exemplo, as operações contratadas até 2010, haja vista que, de acordo com o texto original da medida provisória número 707 de 2015, eram atendidas apenas as operações contratadas até o ano de 2006. Entendemos que a atual medida protege a vida e o patrimônio de mais de 808 mil pequenos agricultores nordestinos que estão em vias de perderem suas propriedades e sua capacidade produtiva devido à seca que perdura desde 2011, uma das mais severas estiagens em mais de um século. Diante do exposto, opino, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória. No mérito, voto pela aprovação da medida provisória de número 707 de 2015, na forma do projeto de lei de conversão número 8 de 2016, com a seguinte emenda de redação. Senhor presidente, antes de deixar essa tribuna, eu quero fazer um registro de elogio ao trabalho da comissão mista. Trabalho esse levado a efeito durante os quais foram realizadas audiências coletivas. Quero louvar o trabalho do líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel, bem como o trabalho do presidente da comissão, senador Fernando Bezerra Coelho, bem como do relator da comissão, o deputado Max Falcão, bem como de todos os membros da comissão, de todos os senadores do Nordeste e de fora do Nordeste que aqui trouxeram, antes desse meu relatório, a sua palavra de aprovação a essa medida provisória. Eu fui apenas, senhor presidente, um relator revisor. Talvez por isso não tenho me ouvido tão bem como eu desejava. Mas agradeço a todos aqueles que somaram esforços. E aqui eu diria, é uma vitória dos produtores do Nordeste. Mas é sobretudo uma vitória dos produtores que, tendo a sua atividade localizada no semiárido, tem que fazer enormes sacrifícios, pois geralmente
a seca os atinge. É tanto que no Nordeste, senhor presidente, nós estamos no 5º ano de seca. Quero agradecer ao senador Eunício Oliveira pela articulação que desenvolveu para a aprovação dessa matéria. Agradecer ao presidente Renan Calheiros pela sensibilidade como sempre tratou esta matéria. Quero, por fim, dizer que nesta hora me vem a lembrança a figura do meu pai, que foi sempre um agricultor do semiárido do Rio Grande do Norte, que teve sempre uma propriedade localizada no município de Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, e que dedicou a sua vida ao trabalho de produzir primeiro algodão e depois, sem a possibilidade de produzir algodão, o meu pai veio a enfrentar dias difíceis na agricultura. Ele passou pelo Senado, mas passou, sobretudo, Garibaldi Alves, pai, ele foi sempre um agricultor nordestino. Daí porque eu presto a minha homenagem a ele nesse instante. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência e queria pedir também a manifestação do líder Pimentel. Acabamos de ver a instrução, o parecer. O parecer do relator é favorável com a apresentação de uma emenda de redação do relator revisor. Antes de passarmos à apreciação da matéria, esta presidência esclarece ao plenário que nos termos da ADIM 5.127 do Supremo Tribunal Federal e da questão de ordem decidida na sessão do dia 27 de outubro, submeterá preliminarmente a deliberação do plenário, junto com os pressupostos de relevância e urgência, a adequação financeira e orçamentária à pertinência temática da matéria, oportunidade em que qualquer senador poderá oferecer requerimento para impugnação de dispositivo estranho à medida provisória. Há sobre a mesa, senador Jorge Viana, senador aqui, ó, no fundo. Senador não tem som aqui no fundo, não se consegue ouvir. Eu pediria, nós temos também muitos visitantes e assessores. Nós estamos deliberando sobre uma medida provisória. Eu peço. Os senadores estão reclamando que não podem ouvir a instrução da matéria pelo excesso de conversas que estamos tendo. Mas estamos tendo um excesso de conversas também fora do plenário, no entorno do plenário. Eu peço a colaboração dos colegas, muitos são servidores que nos ajudam, para que a gente possa, com atenção, concluir a instrução da matéria. Ficou muito melhor agora, dá até para falar baixo. Vamos apreciar o requerimento do senador Eunício Oliveira de impugnação de matéria estranha ao projeto, nos termos da questão de ordem, decidida em 27/10 de 2015, requeiro que seja submetida ao plenário a impugnação dos artigos 4º, 5º e 8º, por serem considerados matérias estranhas ao texto do projeto de lei de conversão número 8 de 2016. Tem um sistema tanto para você votar nas votações nominais, como também tem um sistema para você... Vamos apreciar o requerimento de impugnação da matéria estranha ao projeto de autoria do senador Eunício Oliveira. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria, ressalvados os dispositivos impugnados de matérias estranhas ao projeto. Não há inscrição para encaminhamento.
eu ponho em votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam os pressupostos permaneçam como se encontra aprovado. Em votação, os artigos 4º, 5º e 8º do projeto impugnados por não guardarem conexão com o texto da medida provisória. Eu peço, então, ao senador Eunício, que é autor do requerimento, que possa fazer a orientação para apreciação dos itens impugnados. O artigo 4º, 5º e 8º. Passo a palavra a Vossa Excelência para a orientação, senador Eunício. Presidente, rapidamente, o requerimento de impugnação desses artigos é que nós já temos problema demais no Brasil e essas matérias são matérias estranhas ao texto, inclusive, né, feito aqui pelo revisor, com a anuência do revisor senador Garibaldi e, obviamente, com a anuência dos demais líderes, que eu tive o cuidado de conversar com os demais líderes sobre essa questão. Portanto, nós votamos, encaminhamos para que o requerimento seja aprovado, você já aprovou, e que esses itens sejam excluídos da matéria principal, ora relatada pelo senador Garibaldi, com a devida anuência do próprio relator e de todos os líderes que estão presentes aqui nessa casa. Eu peço, então, ao plenário que, concordando com o encaminhamento de votação do líder Eunício Oliveira, se manifeste contrariamente para que se possa fazer. Põe em votação. Eu estou pedindo que aqueles que seguem a orientação de voto do senador Eunício Oliveira se manifestem. Estou pedindo voto contrário. Então, voto contrário por conta da manifestação dos que concordam com o encaminhamento que foi feito pelo senador Eunício Oliveira. Os dispositivos impugnados são considerados como não escritos no texto do projeto de lei de conversão. Passa-se agora a apreciação do mérito da matéria. Discussão do projeto de lei de conversão. Me permita, só para ficar claro quais são os dispositivos. É o quarto, não, só para... Quarto, quinto e oitavo. Só para exatamente. Ninguém ter esses dúvida foram depois. rejeitados conforme encaminhamento de Vossa Excelência e não fazem mais parte do texto da matéria. Eu agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Eu que agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Passa-se, então, a discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas em turno único. Passa a palavra para o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, só muito rápido. Pela ordem. Eu também quero votar a matéria, mas eu quero aproveitar, inclusive, a presença do senador Eunício aqui, porque é uma coisa que eu acho que é importante a gente firmar. Essa é seguramente a 6ª medida provisória que nós votamos nos 6 anos em relação a essa questão da renegociação de dívidas e o trato com o homem do campo. E há uma polêmica que, inclusive, nós enfrentamos desde a primeira medida provisória, que, lamentavelmente, nós fomos convivendo com a resposta positiva do Executivo e depois o veto nessas matérias. E isso tem a ver, senhor presidente, com a questão judicial. A primeira redação que foi dada na primeira medida provisória, senador Pimentel, que está aqui, e era já o líder do governo, a redação foi, inclusive, feita por mim, a primeira relatoria, que nós colocávamos dois condicionantes. Primeiro, era a suspensão das ações judiciais na medida que o agricultor apresentasse lá a sua opção pela renegociação. Segundo, uma vez feita a renegociação, é a quitação da ação judicial. A quitação. Ou seja, dá como quitado judicialmente o processo, uma vez que o relator faz a renegociação. Porque senão, a gente tem a renegociação, mas a ação continua na justiça contra o agricultor. Além dessas questões, nós tínhamos a questão, inclusive, das custas. Nós provamos ao governo, em todas as etapas de nas negociações, que isso é muito mais caro para o poder público. Então, portanto, foi a partir daí que surgiu a ideia de aprovar-se essa redação, abraçando essa medida e dando quitação judicial. Eu me lembro que essa matéria foi vetada no primeiro texto que foi feito por mim. Depois, senador Eunício, Vossa Excelência se lembra, Vossa Excelência foi relator de uma outra medida provisória,
Vossa Excelência, inclusive, terminou indo a Salvador, no dia da entrega de máquinas em Salvador do programa, e lhe foi cobrado publicamente. E aí foi dito que o senador Eunício estava ali já agora, no palanque, num grande ato, com milhares e milhares de agricultores recebendo máquina, que o senador Eunício ia de novo abrigar essa redação, o que fez o relator Eunício Oliveira, e depois nós convivemos com os vetos, e o Congresso Nacional não derrubou esses vetos. Portanto, mais uma medida provisória que a gente está fazendo, senador Fernando Bezerra. É importante que a gente tenha um compromisso aqui das lideranças partidárias de que nós não teremos de novo a volta desse processo através de veto ou coisa do gênero e o cumprimento dessa questão. Isso é crucial para os agricultores do Brasil. Porque você fica de renegociação a cada ano e agricultor vivendo todo ano com a história de provocação, inclusive por parte do Banco do Nordeste, que ameaça entrar na justiça ou coisa do gênero. Então esse negócio tem que ficar liquidado. O agricultor fez a opção, suspende a ação. O agricultor assinou a renegociação, dá como quitação judicial, para dar uma vez por todas um verdadeiro alívio ao agricultor brasileiro. Então essa ponderação que eu quero chamar a atenção na noite de hoje. Muito bem. Não há oradores inscritos. Encerrada. Senador Cássio, desculpa, tinha pedido. Senador líder Cássio Cunha Lima. Senador Cássio, Vossa Excelência pediu para falar na discussão. Uma renovação muito breve e rápida do apoio do PSDB, naturalmente o meu apoio, que se estende com absoluta convicção à bancada do PMDB, também no Senado, aqui ladeado pelo senador Zé Maranhão, que é um homem profundamente identificado com essas causas, apenas para fazer um encaminhamento favorável, cumprimentar o esforço feito pelo senador Eunício, pelo senador Fernando Bezerra, pelo senador Garibaldi Alves, por toda a casa, para que em mais uma tentativa, como bem lembrou também o senador Walter Pinheiro, nós possamos encontrar uma solução definitiva para esse asfixiante problema do endividamento rural do semiárido nordestino. Então, o PSDB, por meu intermédio, já antecipa o voto sim e espera que a maioria, se não a unanimidade desta Casa, possa aprovar a medida provisória em votação, senhor presidente. Muito bem. Senador Benedito de Lira. Senhor presidente. Para discutir a matéria. Desde que eu cheguei nesta Casa, desde que eu cheguei no Congresso Nacional, que a gente trata dessas medidas provisórias para prorrogar o débito dos pequenos agricultores do país. Todo ano essa mesma cantinela, mesma coisa. Num determinado momento, o Walter era o relator da penúltima ou da última medida provisória. O caminho, senhor presidente, principalmente para os pequenos agricultores do semiárido nordestino, não é outro, senão um processo de anistia desses débitos, estabelecer-se um valor e anistiar, porque tem determinados pequenos agricultores do semiárido que o senhor prorroga, e ele vai lá, faz anuência na prorrogação, mas não colhe a safra, a planta não dá, não tem como pagar. E essa ladainha acontece todos os anos. Então era interessante que o governo, o sistema econômico, a equipe econômica do governo, pudesse analisar após esta medida provisória, se por acaso ainda encaminharem outra prorrogando, que nós tivéssemos aqui um projeto anistiando esses débitos, para que abra caminhos para esses pequenos agricultores poder contrair novos empréstimos para produzir. Infelizmente, as dificuldades são enormes. Por isso, senhor presidente, vou votar mais uma vez a medida provisória, recomendando ao meu partido para votar sim, mas com observação de que no futuro não haverá mais condições de prorrogação. E sim, nós teremos que trabalhar aqui um projeto de anistia. Muito obrigado.
como a gente estava discutindo. Eu cumprimento então e ponho, encerrada a discussão, votação do projeto de lei de conversão nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que tem preferência regimental após o exame da admissibilidade, da pertinência temática pelo plenário e impugnação de dispositivos aprovados, sem prejuízo da emenda de redação do relator revisor. Não há encaminhamento de votação, todos já fizeram usando da tribuna e da palavra. As senhoras e os senhores senadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. O PDT encaminha sim, senhor presidente. O PDT, só para encaminha voto sim, presidente. Houve um entendimento, já houve manifestação de vários líderes anteriormente, e PDT encaminha voto sim, seguido por demais líderes. Votação da emenda de redação do relator revisor. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, dispositivos impugnados e da emenda do relator revisor ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação, as senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Eu cumprimento a todos, inclusive os que nos prestigiam, senador Pimentel, senador Garibaldi, relatores, senador Eunício Oliveira, líderes, pela aprovação dessa matéria que tem origem no governo da presidente Dilma Rousseff.